Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Cá estamos nós para a resolução do nosso simulado, reta final, prova chegando, e lá vamos nós gabaritar essa prova, o FPR aí, né? Vamos mostrar para essa banca quem é que manda, quem é que manda. Então, vamos tentar aí, e vamos tentar não, vamos conseguir furar todas as pegadinhas aí. Então, por mais que a banca venha com pegadinha, nós vamos estar prontos para darmos conta aí do recado. Então, a nossa primeira questão é, leia o texto abaixo. Entre o desespero e a esperança. Como reencantar o trabalho. O título, pessoal, já diz muito sobre o nosso texto. Então, nós já temos aqui 2 pontos. Nós estamos entre o desespero e a esperança. O que seria, de repente, esse desespero? O desespero, né, de encontrarmos poucas vagas aí no mercado, o desespero de o mercado exigir uma formação que a maioria das pessoas não possua, né, não esteja apta. Mas nós temos esperança. Nós temos esperança que um dia isso melhore, né? Até porque o nosso momento, vamos falar em realidade, antes da leitura do texto, vamos falar da nossa realidade. Antigamente, o jovem completava 16 anos, o pai já encaminhava para o mercado do trabalho. Aos 18, então, fez 18, dia 1º, dia 2, tinha que estar trabalhando. Hoje, a gente brinca que os tempos são outros. E aí a pergunta é, como reencantar o trabalho? Então, o trabalho já foi encantado, ou seja, já havia um encantamento. Trabalhar antigamente era, assim, questão de honra. Aí nós até falávamos que o trabalho dignifica o homem. Hoje, com todo respeito, sem nenhuma crítica, cada um sabe da sua vida, né? Mas hoje nós nos encontramos aí barbados com 25, 30, 35 anos, que ainda não se encontraram, ainda não acharam um trabalho. Ou trabalham uma semana, um mês, não era bem isso que eu queria. Então, hoje, segundo o texto, não há mais esse encantamento para o trabalho, né? O encantamento foi perdido. Então, eu tenho aqui, ó, 2 coisas boas no texto, no título do texto, né? Nem sei ainda sobre o que vai falar o texto, mas eu já tenho essas 2 situações aqui. O desespero, mas que nós ainda temos esperança. E como reencantar o trabalho. Então, vamos lá. Nos dias de hoje, quando se fala do trabalho, é de bom tom considerá-lo a priori como uma fatalidade socialmente gerada. E, de fato, é preciso reconhecer que a evolução do mundo do trabalho é bastante preocupante para os médicos, para os trabalhadores, para as pessoas comuns, apreensivas com as condições que serão deixadas a seus filhos em um mundo de trabalho desencantado. Então, hoje, para as pessoas, né? Ai, trabalhar é assim um fardo. E, no entanto, no mesmo momento que devemos denunciar os desgastes psíquicos causados pelo trabalho contemporâneo, devemos dizer que ele também pode ser como instrumento terapêutico essencial, aqui depois vamos completar, né? Essencial às pessoas que sofrem de problemas psicopatológicos crônicos. No que concerne à visão negativa, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe, aqui o emprego, o sofrimento daqueles homens e mulheres que foram demitidos ou que se encontram privados de qualquer possibilidade de um dia ter um emprego. Há, portanto, situações de contraste. Surge, inevitavelmente, a questão de saber se é possível compreender as diversas contradições que se observam na psicodinâmica e na psicopatologia do trabalho. Isso só é possível se defendermos a tese da centralidade do trabalho.
Essa tese se desdobra em 4 domínios. O individual, o trabalho é central para a formação da identidade para a saúde mental. No domínio das relações entre homens e mulheres, o trabalho permite superar a desigualdade nas relações de gênero. Aí o autor diz: esclareço que aqui não se deve entender trabalho apenas como trabalho assalariado, mas também como trabalho doméstico, o que repercute na economia do amor, inclusive na economia erótica. No domínio público, é possível mostrar que o trabalho desempenha um papel central no que concerne à totalidade da evolução política de uma sociedade. E ainda no domínio da teoria do conhecimento, o trabalho, afinal, possibilita a produção de novos conhecimentos. Isso não é óbvio. O Estatuto do Conhecimento, supostamente elevado acima das contingências do mundo dos mortais, deve ser revisto profundamente quando se considera o processo de produção do conhecimento, e não apenas o conhecimento. É o que se chama de centralidade epistemológica do trabalho. Texto, cara, né? Cara da UFPR. Cara, né? Carinha da UFPR. Então, a partir da leitura do texto, é incorreto. Apesar de o termo incorreto aqui já estar destacado, nós ainda vamos destacá-lo mais ainda. Por quê? Às vezes a gente lê a letra A, opa, o trabalho. Já foi motivo de encantamento? Ah, beleza, certa. Está certa, né? Está certa. Só que o que é para marcar? A errada. E aí, não, mas a A estava certa. Ok, a A está certa, mas a questão pediu para marcar errada. Desespero e esperança estão colocados como sentimentos opostos, verdade. Isso aqui eu encontrei onde? Lá no título. Olha o título aqui me ajudando, desespero e esperança. Está entre. Se eu estou entre o desespero e a esperança, é porque eu estou em polos opostos. Eu não sei em qual momento eu estou. Será que eu estou no desespero ou estou na esperança? Então, são polos opostos. Atualmente, o trabalho não gera satisfação aos trabalhadores. Gera sim. Isso aqui eu brinco, né? Que agora é a Helena falando, não é mais o texto. É que no dia 30, né? Que é geralmente o dia que nós recebemos o pagamento. Nossa, que satisfação pegar o dinheirinho, poder gastar, né? Poder gastar. A gente brinca que é só repasse, né? Pagar a conta, mas tudo bem. Temos o dinheirinho para pagar a conta. É impossível que o ser humano volte a ter prazer com seu trabalho. Esta é a errada, portanto, é o nosso gabarito. Claro que é possível que o ser humano volte a ter prazer com seu trabalho. Não. E, de repente, eu vejo que ainda hoje há muitas pessoas que são felizes no mundo do trabalho. Outras perderam o encantamento. Mas quando se faz o que gosta, o que se tem dom, então essa primeira foi bem de boa. Há uma expectativa de que o texto apresentará maneiras de se reencantar o trabalho. Não. Não, né? Não está errada. O texto vai apresentar maneiras de se reencantar. Então, vai gerar uma igualdade entre homens e mulheres, como que era errada. Então, não é impossível que o ser humano volte a ter prazer. Ele poderá ter, sim, prazer, até porque estamos querendo reencantar o mundo do trabalho. 2, já vi uns buraquinhos e já vou ver o que pede aqui. Ó. Primeiro vem aqui. Nada de ficar lendo o texto. E eu vi... eu vi que eu tenho as com crase sem crase, de novo o azinho. Temos o aqueles e tem o tem com acento sem acento. Posso começar por onde eu quiser. Mas eu vou começar por aqui. Ó. O que é essencial, pessoal? É essencial... vamos deixar grande aqui, que fica mais fácil de ver. O que é essencial a. E antes de pessoas, vai o as. Então, o que vai dar aqui? A crase. Então, o primeiro é com crase. Se o primeiro é com crase, tirei aqui.
O segundo não tem brinde, para o terceiro não tem brinde, e para o último também não tem brinde. Ou seja, vamos ter que fazer todos. Ou pelo menos continuar. No que concerne ao bar, o que concerne a, e antes de divisão vai o a. Então, o segundo a também já está resolvido, é com crase. Mas continuamos com duas. Continuamos sem brinde. Temos que fazer o aqueles e temos que fazer o tem. Então, a visão negativa. No que concerne à visão negativa, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe. Quem impõe alguma coisa a. E aí veio aqueles. Eu não posso fazer assim, aqueles. Aqueles. Então, como eu tenho dois azinhos aqui, o que impõe, o trabalho impõe aqueles. Então, o que eu vou fazer com esses dois as? A crase. E aí, agora sim que veio o bônus, né? Todos os outros eram ônus. Agora veio o bônus. Porque este veio com acento, para quem não entendeu aí. É o sofrimento que o trabalho impõe àqueles. Aqueles está no plural. Então, aqueles que têm o emprego do sofrimento. Então, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm o emprego do sofrimento, daqueles homens e mulheres que foram demitidos ou que se encontram privados. Aí fechou, né? Fechamos com a letra C. Então, o gabaritinho é vermelho, tá? Olha a 3. Eu já vi um no entanto aqui negritado. Maravilha. Então, eu venho aqui e ainda vou destacar mais um pouco esse no entanto aqui. Aí eu já vejo. A conjunção pode ser substituída por mas, quando, porque, todavia e conforme. Aqui tem a pegadinha do malandro. Mas nós não vamos cair nessa pegadinha. Nós temos as conjunções adversativas, que são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Olha agora a pegadinha aqui. Então, no entanto, está aqui, ó. No entanto. Então, é uma adversativa. Aparentemente, eu posso usar qualquer uma dessas aqui para substituir. Então, o conforme não está na listinha, eu já tirei. O porquê não está na listinha, eu tirei. O quando não está na listinha, eu tirei. Mas agora na listinha, eu tenho mas. Eu tenho mas aqui na listinha. E tenho todavia. Ó, o mas está aqui. O mas está aqui. E o todavia está aqui. Ô, professora, então, há duas respostas? Não. Por que não? Esse no entanto, como está com duas vírgulas, é a famosa conjunção deslocada. E o mas é aquela conjunção medrosa. O mas diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, o mas não se desloca. Por isso que nós falamos em aula que depois do mas não pode vírgula. Ó, e nem combina se eu colocar o mas aqui, ó. Mas no mesmo momento em que devemos denunciar, então, como é uma conjunção deslocada, é a famosa conjunção deslocada, e o mas não se desloca, não podemos usar o mas.
Então, mas foi embora. Aí, o nosso gabarito é o todavia. Mas, porém, contudo, todavia, o mas é uma adversativa. Só que, como aqui a conjunção está deslocada, né? No entanto, como é que eu sei que está deslocada? Porque eu já vi uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, é a conjunção deslocada. E o mas, eu sempre falo para vocês que é uma conjunção medrosa. Medrosa. M de medrosa com M de mas. E não se desloca. O mas, então, mas é medrosa e por isso não se desloca. 4. Questãozinha boa. 6, 7, 8, 9, 10 acentos. E aqui, pessoal, vocês vão ter que cuidar que é tudo. É a crase. Eu vou analisar primeiro esse azinho aqui, para ver se ele vai com crase. Voltei de Bocaiúva. Voltei de Bocaiúva. Volto de crase para quê? Visitei. Visitei o quê? A Baiuca. Isso aqui é o objeto direto. Como é o objeto direto, não pode crase. Nesse azinho, né? E aqui, vamos pôr embaixo, 3 palavrinhas. Feiura, Bocaiúva. Nossa Senhora, Helena. Bocaiúva. Essas 3 palavrinhas perderam acento em 2009, né? A partir de 2009. Então, essas 3 palavrinhas perderam acento. Então, até agora, nenhum. Ó, a feiura aqui, ó. A feiura perdeu acento. Vejam que aqui estão praticamente as 3, já. As 3 que perderam. Bocaiúva, baiuca e feiura. Essas 3 palavrinhas perderam acento. Este A não leva a crase, porque todos, além de ser masculino, ainda está no plural. Aí a gente brinca, singular e plural, crase nem a pau. Singular e plural, crase nem a pau. Até agora, nenhum acento. No banheiro, opa, achei o primeiro. Então, vamos colocar em vermelho as que vão com acento. Então, papéis higiênicos. Eu até posso já ir fazendo assim, ó. 1, higiênicos. 2, água. 3, que depois eu não preciso voltar contando, né? Água, 3. Sofá, 4. 4, né? Sofá, 4. Todo rasgado na... Opa, o rádio. O rádio, 5. Música, 6. Música, 6. Século, 7. Século, 7. Meu Deus, voltei a... Olha o azinho aqui diante da palavra casa. E a casa de quem? Dos pais. Então, este azinho precisa da crase. 8. Silêncio. 9. Silêncio, 9. E olha o porquê aqui, ó, o ozinho dizendo, oi, pessoal. Olha eu aqui, eu preciso do acento. Vamos deixar assim grandão. Então, eu estava no 9, agora o acentinho do porquê, 10. Letra E do elefante. Então, vejam como a questãozinha aqui, né? Ficou boa, né? Questãozinha feita pela Helena, claro, né? Ficou ótima. Eu consegui pôr aqui a crase, as 3 palavras
cujos assentos foram retirados a partir de 2009, que são baiuca, bocaiúva e feiura. Consegui colocar outra crase aqui diante do masculino, né? Outra palavra para saber se vai crase. Não vai porque é masculino. Papéis é o ditongo aberto. Higiênicos é proparoxítona. Água, paroxítona. Sofá, oxítona. Rádio, paroxítona. Música, proparoxítona. Século, proparoxítona. Coloquei uma crase condicionada diante das palavras casa, terra e distância, temos que saber qual, né? Mas aqui é a casa dos pais. E ainda consegui colocar aqui na questão o porquê. Então, vejam, crase na questão, acentuação e grafia dos porquês. Tudo na mesma questãozinha. Aí, às vezes, a pessoa diz, nem caiu grafia dos porquês. Caiu sim, caiu aqui na acentuação. Beleza? Então, vamos à próxima. 5. De novo, né? A grafia dos porquês. Esses porquês me preocupam. Por quê? Porque na prova da Prefeitura de Curitiba, uma das últimas referências aí para nós, né? É a prova da Prefeitura de Colombo, né? De Colombo, aplicada há pouco tempo. Então, vamos que copiem para a Prefeitura de Curitiba. Observe o emprego do termo sublinhado na frase. Professora, será que esse porquê aqui está certo? Sei lá, eu não preciso me preocupar com ele. Você não vai perguntar se esse porquê está certo. Vai perguntar o que aqui, ó. Pode afirmar que há incorreção na frase. Há incorreção. Então, queremos a incorreta. Essa parte aqui, ó, isso aqui, eu poderia ter feito isso. Não vai servir para nada. E aí a gente fica ali pensando, será que aquele porquê era assim mesmo? Gente, se a banca deu, a gente brinca, né? Deu, tá dado. Então, não precisa se preocupar. Vamos achar aqui, a incorreção. Não se sabe por quê, esse porquê eu adoro, é o mais usado. Não se sabe por quê. Motivo. A palavra motivo, escrita ou subentendida, é o porquê separado. Então, essa está certa. Olha o ozinho aqui, dando oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, também está certa, né? Então, aqui está certa. A está certa. A B está certa. Os alunos vão comparecer na reunião porque esse porquê está errado. Porque no final da frase tem que ser separado e com acento. Então, achamos aqui o nosso gabarito. Professora, eu não tenho certeza. Vai para outra. Os alunos não compareceram à reunião, pois... Isso aqui é o porquê da resposta, está certo? E as dificuldades, porque passavam, é o famoso pronome relativo, né? Pelas quais. Separado e sem acento. Bem de boa essa questão, né? Agora, essa 6. A 6 não tem jeito. A 6 sempre tem. Inúmeros protestos. E é para colocar houve ou houveram. Houve ou houveram. Houve ou houveram. Eu gosto de ver tudo aqui, né? Aí, agora eu fico vendo todas. Então, o verbo haver tem que concordar com o que vier aqui antes. Como não veio nada, a letra A já foi embora. A letra C também foi embora. E a letra E também foi embora. Ótimo. Agora vamos ver o que está diferente. Rei, vim. Por que é rei, vim? Porque esse aqui é pedido para o rei. Senhor rei, eu, Helena, vim. Então, é rei, vim. Mas o rei, vim, nas duas, igual. Primeira-ministra, quando o primeiro termo aqui for o numeral, usa-se o hífen.
mas estão iguais. Vamos aqui. Eu posso me salvar pela paralisação. Paralisação sempre, 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 sempre foi com S. Sempre foi com S. Sempre. Não mudou agora, não. Sempre foi com S. Aqui está com Z, então essa já foi embora. E a viagem com J é o verbo. E com G é o substantivo. Então, esta aqui saiu por causa da paralisação. Então, ficamos com letra D de dada. Não, dada não, essa é uma questão difícil. Pontuação. O bom da UFPR é que praticamente todas as frases são iguais, ou seja, a frase é a mesma, né, para todas as alternativas. Então, eu vou ler. Quando cessamos nossas obrigações, como trabalho e escola, por exemplo, isso nos traz uma grande euforia, pois já pensamos em viajar. A alegria, porém, acaba ao olharmos nossa conta bancária. Eu tenho aqui duas coisas boas, que é o por exemplo e o porém. Como esse porém está deslocado, obrigatoriamente vai ter que ficar com duas vírgulas. E o por exemplo também com dois sinais de pontuação. Então, eu vou olhar o por exemplo primeiro. Na letra A está com duas vírgulas. Na letra B está com duas vírgulas. Não estou gostando. Na letra... Opa. Na letra C só tem uma vírgula. No por exemplo. Como só tem uma vírgula, já foi embora. Eu preciso que o por exemplo esteja ladeado por vírgulas, uma antes, uma depois. Olha agora na letra D. Depois do por exemplo, não tem vírgula. Então, a letra D já foi embora. E na letra E, o por exemplo está com as duas vírgulas. Consegui me livrar de duas. Foi lucro? Foi, né? Foi. Olha agora o porém. O porém tem que ficar também com duas vírgulas, porque ele está deslocado. Se ele estivesse aqui, porém, a alegria, mas ele está depois. Então, como esse porém está deslocado, obrigatoriamente tem que ficar com duas vírgulas. Na letra A, isso aconteceu. Então, até aí está certa, né? A letra A. Vamos ver a letra B. Cadê o porém da letra B? Olha o porém da letra B aqui, só com uma vírgula. Só com uma vírgula. Então, a letra B está errada. Opa, só tem uma agora. Só tem uma aqui para... Olha que maravilha, o porém só está com uma vírgula. E, na verdade, precisaria das duas. Agora, se vocês ainda ficassem com alguma dúvida, ainda tem esse pois aqui, ó. Esse pois. A vírgula é só antes dele. Uhum. Isso nos traz uma grande euforia, porque nós já pensamos em viajar. Ó, tem que ter só uma vírgula antes dele. Olhe na letra B, que aconteceu. A vírgula está depois dele. Então, também há um erro aqui. Na letra C, a vírgula está depois do pois. A letra D está antes. Então, isso aqui está certo. Essa partezinha, né? Mas daí não deu, porque o porém não está com as duas vírgulas e nem o por exemplo. Tá? Então, e aqui na letra, ó, na letra já temos, na letra E, duas vírgulas aqui para o pois. E só pode uma antes, porque ele é uma explicativa, né? Então, vejam que conseguiram colocar aí o por exemplo, a conjunção deslocada, que é o porém, e o pois, se for explicativa, só uma vírgula antes. 8.
padrão ortográfico. Esse aqui é o pior tipo de questão, padrão ortográfico, ou seja, é tudo. É tudo. Então, vamos lá. A manutenção de carros de luxo tem sido difícil, porque faltam peças. Esse tem aqui está errado. Por que está errado? Eu vou perguntar do verbo. Quem tem sido difícil? A manutenção de carros de luxo. Tudo isso aqui é o sujeito. Só que o nosso núcleo é só manutenção. Como o núcleo é manutenção é singular, por isso tem, deveria ficar sem o acento. Então, a 1 está errada. A 1 está errada. Como a 1 está errada, olha aqui o meu lucro. Foi embora. Foi embora, já até poderia ter pego aí junto. Foi embora. Agora, olha o brinde que eu tenho. A 3 está aqui. Está aqui. Está aqui nas duas que sobraram, né? Então, já chegamos à conclusão que a 3 está certa. Então, em vermelhinho é o certo. Não precisa nem fazer, mas se eu quiser fazer, ó, matéria-prima com hífen, sempre com hífen, essa é uma palavrinha que a UFPR ama de paixão, é matéria-prima com hífen. Anti-rugas, o anti terminou com I, que é vogal. A palavra seguinte começou com R, é a consoante, são letras diferentes. Letras diferentes nós temos que juntar, mas quando começar com R ou com S, quando a segunda, né, começar com R ou com S, tem que dobrar. Por isso que a 3 está certa, mas eu não precisaria nem fazer. 2. A 2 tem que fazer? Tem, ó, porque tem. Ou eu faço a 4 também, posso escolher. Então, eu vou fazer a 2. Por quê? Esse porquê está no início da frase. Então, ele está certo. Mini saia. Começa com S, então dobrou. Então, a 2 está certa. Como essa 2 está certa, e aqui não tem, foi, e eu já descobri que a 4 também está certa. Vamos ver, então, porque a 4 está certa. Ó, a paralisação de novo. Ó. Gente, se tiver essa palavrinha paralisação, se vocês me errarem, por favor, não me contem. A paralisação dos caminhoneiros trouxe prejuízos. Prejuízo está com acento e o plural de cidadão é cidadãos. Então, a 4 está certa também, né? A 4 está certa, a gente já tinha feito ali. A 5. A 5 nem apareceu aqui. Nem apareceu mais, né? Já tinha sido excluída. Mas ela está errada. Por quê? A educação à distância, este A está certo. Educação à distância para federal é sem crase. A educação à distância. Autoaprendizagem está certo, letras diferentes juntou. Só que esse acerca é junto. É junto. Como está separado, ela ficou errada. Mas nem precisaria mais analisar, porque minha resposta já estava pronta. Então, 2, 3 e 4. Regência. Regência, o FPR também gosta de umas palavrinhas, alguns verbos aí, então aqui eu tenho preferem, aqui eu tenho obedecer, corrobora, esqueço, e agradar. Então, por onde começar? Eu quero começar por essa aqui, ó. O corroborar, pessoal, não aceita o com. Por quê? Corroborar significa confirmar. Aí não dá para dizer assim, o ponto de vista dos médicos confirma com o resultado dos exames. Então, o ponto de vista dos médicos confirma o. Então, não tem o com. Como esse com está aqui, ela ficou errada.
Corroborar é um verbo transitivo direto e não aceita a preposição com. Então, o erro já aqui em vermelhinho, né? Em vermelhinho, está errado. O obedecer, sempre quem obedece, obedece a. Então, vai dar a crase. Por isso, ela está errada. Quem obedece, obedece a. Mas o as de ordens vai dar a crase. Quem prefere, pessoal, prefere uma coisa a outra e não do que. Então, a maioria preferem verão ao inverno. Quem prefere, prefere uma coisa a outra e também não aceita intensificador. Mais, 1000 vezes, muito mais. Prefiro 1000 vezes, não, nem 500 vezes. A maioria dos curitibanos preferem o verão ao inverno. Mas eu também posso tirar esse o daqui, ó. Prefere verão, daí também tiro o o daqui. A inverno. Então, já estamos com 3 erradas aqui, né? 3 erradas. O verbo agradar, no sentido de deixar satisfeito, tem que ter a crase. Então, essa também é errada. E sobrou o nosso gabarito. Sempre me esqueço, esse verbo aqui é muito bom. Vocês vão olhar o seguinte, ó. Esquecer e lembrar é a mesma regência. Se eu tirasse esse me, aí teria que ser assim. Sempre esqueço o dinheiro. Sempre esqueço o dinheiro. Agora, como tem o me aqui, tem que ter o de aqui. A gente brinca com vocês que é a dupla PP, né? É a dupla PP. PP tem pronome, tem que ter preposição. Tem pronome, tem que ter preposição. Norma escrita padrão. Ixi, aqui também é chato, porque é tudo. Ricardo conversa com a namorada e diz esperar-lhe na praça de alimentação. Vamos aqui, ó. Geralmente a gente vai no pronome. Quem espera, pessoal, espera alguém. Então, Ricardo conversa com a namorada e diz esperar lá, e não lhe. Da forma errada, é o esperar ela. O Ricardo vai esperar ela na praça da alimentação, não vai esperar para ela. O lhe é sempre que for o sentido de para ele, para ela. Então, não vai e diz esperar para ela. Na forma errada, diz esperar ela. Sei. Então essa aqui já foi, né? Já me livrei de uma. Sei que não o interessa falar. Interessa o quê? Falar. Sei que não interessa falar você ou a você. Para você não interessa falar. Então, aqui deveria ser o lhe. Há remédios que podem lhe trazer efeitos colaterais. Por isso, recorra aos fitoterápicos. Há remédios que podem trazer efeitos colaterais para você. Para você ou a você. Deu certo? Deu. Então, esse é o nosso gabarito. Encaminho os. Não. Encaminho o quê? O pedido. Então, aqui teria que ser encaminho lhes. Encaminho o pedido você? Não, encaminho o pedido para você. Esta errada. Filho, caso cometa um erro, não se preocupe. Perdoar pessoas é verbo transitivo indireto, por isso deveria ser o lhe. Então, regência, pessoal, é o bicho. E pode estudar, que pelo menos uma questãozinha aí vem. 11. Substituição. Aqui também cuidado, tem que manter o gênero. Cabe aos professores acatar. Eu vou aqui no destaque, o resto não precisa nem ler. Eu poderia fazer isso aqui na frase. Posso tirar tudo isso aqui. Não vai servir para nada.
eu acato o quê? As decisões. As decisões, objeto direto, o as está correto. Mas a regra diz que quando o verbo terminar com R, S ou Z, tem que tirar o R, o S, Z e dar o L. Então, teria que ser acatá-las. Só que eu estou procurando a correta. Então, a letra A não deu. Denunciaram o quê? O mau uso das células-tronco. Isso aqui eu posso tirar. Vou deixar só o substantivo. O que denunciaram? O uso. Como o é masculino, aqui não pode ser mas. Deveria ser no. Denunciaram no. Então, essa aqui também está errada. Informei aos familiares. Opa, informei o estado para eles. Para eles. Então, nosso gabarito. Responder o quê? O e-mail. Dá até para tirar isso aqui, ó. Então, deveria ser o ozinho e não o lhe. Falta responder-lo. E aqui eu tenho a preposição. Solicitar o quê? Que providencia objeto direto. Para esse setor. Para ele. Então, se é para ele, é solicitar. É objeto indireto, né? Então, essas duas foram embora. 12. Já viu, portanto, destacado. E o portanto indica uma conclusão. Portanto, logo, por isso. Essa moleza, essa para não zerar. Agora tem uma meio difícil. Mas, se eu souber a primeira, que é a mais fácil, vai dar boa. Embora é a famosa concessão. Porque concessão eu só tenho aqui, ó. Então, a questão já acabou. Só cuidado com esse AU. O FPR ama o AU. O AU indica tempo. O AU indica tempo. E a federal pergunta se pode ser trocado por quando. Pode, né? Ao se casar. Quando se casar. Ao amanhecer. Quando amanhecer. Aí vem uma tirinha. Abrace-me. Beije-me. Nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tá bom, eu abraço você, eu beijo você, mas dá para acertar o pronome antes? Podemos afirmar que a posição do pronome me em abrace-me está inadequada. Não, está certa, né? Não podemos começar a frase com me abrace. A posição do pronome me em beije-me deveria ser proclítica. Não, porque daí ficaria no início da frase, me beije. Me beije. A posição do pronome me em nunca deixe-me deveria ser mesoclítica. Não, mesóclise é só com verbo no futuro. Daria, faria. A posição de todos os pronomes está adequada. Não. Tomara que seja essa, né? A posição do pronome me em nunca deixe-me deveria ser proclítica, pois há um atrativo, um advérbio, que é o nunca, né? Posso até falar que é uma palavra negativa ou advérbio. Então, correta. Correta. Nunca deixe-me. Deveria ser nunca me deixe, né? Deveria ser proclítica, verdade. 15. Nunca a mídia falou tanto sobre os protestos ocorridos nos últimos dias. A novidade agora é o sucesso que a mídia tem. A mídia é singular. Então, essa aqui saiu.
Esse aqui saiu. E esse aqui saiu. Mas não temos brindezinho aqui, não. Vamos ter que fazer. Seguindo o modelo americano, duas das maiores emissoras. Duas é plural. Eu sempre brinco com os dedos, né? Duas. Ou vira e acentua, mas pode ser esse aqui também na sua jugular. São duas, tem que ser o acento circunflexo. Então, essa aqui saiu. E os jornalistas no mínimo 2, virou e acentuou. Por isso, letra D, ditado. Muito bem, pessoal. Só me resta desejar-lhes boa sorte. Boa sorte. Sucesso aí, né? Sucesso na caminhada. Torcida aqui nossa é grande para que vocês sejam bem-sucedidos. E caso precisem de algum recurso, é só nos procurar. Podem mandar mensagem, né? Se a questão for de português, obviamente, né? Direto para mim. Podem mandar para o professor Márcio. Certo, pessoal? Então, boa prova para vocês. Obrigada por todo o carinho. Beijos. Tchau.